O Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 8, do verso 6, diz assim: Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, como as labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa por este amor, seria de todo desprezado. Então, o título dessa palavra hoje: ninguém vive sem amor ou sem amar. Porque há essa necessidade. Primeiramente, eu quero esclarecer que amor não é sentimento. Não é. E uma grande prova disso é que a própria Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se nós olharmos lá em Salmos 9, vai dizer que Deus é um Deus que se ira o tempo todo. Então a ira é uma indignação, é um sentimento de indignação. Sabendo Deus que Ele nos criou para um propósito, nos criou com um projeto, nos criou com um objetivo. E nós saímos desse projeto, saímos desse propósito. Então isso provoca em Deus indignação. Mas isso é o que Deus sente, indignação, ira. Mas o que Deus faz? Ele envia o seu Filho unigênito para nos resgatar, para nos reconciliar. Então, o amor não é o que ele sente, o amor é o que ele faz. Então, o amor não é sentimento, o amor é ação, é atitude. Então, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não sentiu, ele fez. Ele enviou o seu Filho. Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem. Encarnou. Ofereceu-se em sacrifício na cruz do Calvário, derramou sangue precioso para nos redimir. Então isso é o amor, é ação, é atitude. E um outro exemplo bem claro: de repente você conhece alguém, sabe da história de alguém, inclusive de vez em quando aparecem uns reportagens, graças a Deus já não tem sido com tanta frequência, mas alguns loucos que matam os seus ex-companheiros, ex-companheiras, e alegam que era amor. Eu me lembro que teve um tempo atrás, enviavam-se carta-bomba, buquês-bomba, e outros jogavam ácido sulfúrico na pessoa e alegando que há amor. Ou seja, o que ela sentia era talvez a companhia da pessoa, talvez a imaginação dela produzisse nela algum sentimento, mas a ação dela não demonstra amor nenhum. Então, da mesma forma, acontece nos dias atuais. Não basta eu simplesmente dizer para alguém eu te amo. Não basta simplesmente eu ter um sentimento de alegria, de satisfação por uma pessoa. Isso não configura amor. Isso é apenas um sentimento positivo. Tanto é que Jesus Cristo também vai ensinar e vai dizer o seguinte: amai os vossos inimigos. Ou seja, ele não está exigindo que eu tenha sentimentos positivos pelos meus inimigos, de forma nenhuma. Jesus Cristo nunca pediu isso para nós, para que nós tenhamos um sentimento positivo em relação a alguém, principalmente com relação ao inimigo, aquelas pessoas que te ferem. Mas ele continua ensinando e dizendo: orai pelos que vos perseguem, fazei o bem, não retribua o mal com o mal. Ou seja, se alguém faz o mal para mim e eu retribuo com o mal por causa de um sentimento, então eu não estou amando. Mas se embora com toda a dor e toda a tristeza e a ferida que dói,
mas eu consigo praticar para com a pessoa que me fere uma ação de bem, uma ação de benevolência, aí eu estou exercitando o amor. Então o amor não é o que eu sinto, o amor é o que eu faço. Então amor não é sentimento, amor é ação, é atitude, é gesto, é prática. Então quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, então Deus não ficou lá nos céus sentindo compaixão, pena, não. Ele fez alguma coisa, ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, veio e se ofereceu em sacrifício para nos resgatar da condenação. Então isso é amor. O amor não é sentimento positivo. Embora o amor produza em nós sentimentos agradáveis, sentimentos bons, sentimentos de alegria, prazer, satisfação. Então o amor produz isso. Mas isso, só o sentimento não quer dizer que é amor. Porque alguém pode até carregar consigo algum sentimento positivo em relação a alguém e, no entanto, fazer uma ação negativa. Eu posso ter um sentimento de alegria e prazer na vida de outra pessoa e, ao mesmo tempo, fazer algo negativo com relação a ela. O maltrato, os abusos, essas coisas, ou seja, isso caracteriza uma falta de amor. Então o amor em si não é sentimento. O amor é ação, que produz, por sua vez, sentimentos positivos, alegres, prazerosos em nós. Mas somente esses sentimentos não quer dizer amor. Então, por mais que o sentimento em nós seja desconfortáveis, como no caso daqueles que nos ferem, nos perseguem, aqueles que são nossos inimigos, mas eu consigo retribuir com o bem, então eu estou exercitando o amor. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Então, e a prática do amor vai fazendo com que o sentimento negativo ele vai sendo retirado de dentro de nós. Então, embora o sentimento de negatividade, o sentimento de não gostar ou de rejeitar alguém por causa de algo que ela fez, mas eu sou capaz de exercitar o amor, com a prática o sentimento vai sendo desfeito, o sentimento negativo vai sendo anulado e a prática do amor vai produzindo sentimentos positivos e agradáveis. Isso é só para você entender o que é o amor na ótica, na visão da Bíblia, na visão divina. E o que me chamou a atenção nesse texto é que no verso 6, já na parte B, C vai dizer: porque o amor é forte como a morte. E quando eu li esse texto há algum tempo atrás, já tem um certo tempo, eu fiquei alguns dias indagando. O amor é forte como a morte. Ou seja, quando fala como, está fazendo uma comparação. Ele é igual em algum sentido, não em todo o seu sentido, mas em algum aspecto o amor é como a morte. Mas eu ficava me perguntando como que algo bom e positivo, que é o amor, pode ter algo em comum com algo triste e desagradável que é a morte. E eu fiquei alguns dias, porque há uma necessidade em cada um de nós. A Bíblia vai dizer assim que nós, lá no livro de Josué, vai dizer assim: medita nessa palavra. E Salmos também vai dizer que nós devemos meditar no livro desta lei, meditar na palavra do Senhor. E há uma diferença entre ler, estudar e meditar. Quando você lê, você conhece o texto. Você é capaz de reconhecer-se e ouvir novamente. De repente, se você for bastante aplicado, você consegue recitá-lo. Quando você lê, você consegue guardar na sua memória o texto. Quando você estuda, você começa a aprofundar um pouco mais e descobrir algo a mais naquele texto. Algo que vai além do que está escrito.
Então, ler, estudar e meditar. Então, quando eu leio, eu conheço o texto, eu sou capaz de recitá-lo, sou capaz de reconhecê-lo se eu ouvi-lo, se eu lê-lo em outro lugar. Quando eu estudo, eu sou capaz de descobrir algo mais a respeito da história, do contexto, de alguma circunstância mais aprofundada, quando foi escrito, para quem foi escrito, quem escreveu. Mas quando eu medito no texto, quando eu medito na Bíblia, quando eu medito na palavra, eu estou procurando aplicá-la na minha vida. Eu estou estou buscando enquadrar-me a ela e aonde que ela se encaixa na minha vida. Então, eu comecei a buscar esse significado, aonde que o amor e a morte têm algo em comum. E eu digo para você que hoje eu leio menos a Bíblia do que antes, mas eu medito muito mais do que antes. Isso, eu não estou dizendo que isso é legal, você não deva ler, mas eu digo que antes eu lia muito mais. E teve um tempo que eu estudava muito mais também. Hoje eu leio menos e estudo menos e medito mais. Eu procuro enquadrar-me a palavra e procuro ver aonde que esse texto se aplica na minha vida. Então, quando eu comecei a meditar, a buscar uma resposta, aí passado alguns dias eu já nem lembrava mais, né? Porque eu fiquei alguns dias, depois apareceu outro texto, eu já estava lá preocupado com outro texto. Aí um belo dia, eu não lembro onde que eu estava, eu sei que do nada, o Espírito de Deus ministra ao meu espírito assim, sem que eu esperasse, simplesmente, é inevitável. Aí quando eu ouvi isso no meu espírito, é inevitável, eu até falei, o quê? Mas em seguida o Espírito também ministrou, o amor e a morte são inevitáveis. Então, como que o amor é forte como a morte? Ou seja, porque ele é inevitável. Ele é inevitável. Não tem como alguém viver sem amor e sem amar. Não tem. É por isso que nós vemos Deus trazendo a nós alguns ensinamentos no sentido de que nós precisamos direcionar o amor. Porque se nós não direcioná-lo para a pessoa certa, nós vamos acabar aplicando ele em outras coisas que não produz o efeito verdadeiro. Primeiramente, a Bíblia vai dizer que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Então, ou seja, direcionar, ou seja, o amor existe. Só que a Bíblia também vai dizer que não ameis o mundo. Ou seja, então eu preciso direcionar o amor que existe em mim. Eu preciso direcionar o amor para que eu colha os frutos desse amor. Então, se eu não direcionar o amor para a pessoa certa, que é Deus, que é o Cristo, eu vou acabar colocando no mundo, eu vou começar a amar coisas, eu vou começar a amar até mesmo o pecado, eu vou começar a buscar, e esse amor produz alguma satisfação em coisas que não duram, não são eternas, são coisas passageiras, temporárias e que se acabam. E depois, no final das contas, não me produz resultados duradouros. Então o amor, ele é inevitável, assim como a morte é inevitável. Não dá para evitar a morte. A morte pode ser vencida, mas não pode ser evitada. Jesus Cristo, ele venceu a morte. E como que ele venceu? Não morrendo? Não, não foi assim. Ele venceu quando ele ressuscitou para a vida eterna. Então, como é que eu venço a morte? É não morrendo? Não. É mesmo que, sendo inevitável, eu possa ressuscitar para a vida. No Evangelho de João, tem um texto que ele faz uma jogadinha de palavras, eu quase nunca consigo recitá-lo da maneira correta. Quando Lázaro
morre, mandam avisar Jesus Cristo, e Jesus Cristo chega e ele diz assim: aquele que vive e crê em mim não morrerá. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É mais ou menos isso, é um jogo de palavras. Mas o que está dizendo é o seguinte, é que no final das contas o que prevalece é a vida. A vitória sobre a morte, para aquele que crê e permanece em Cristo. Então vencer a morte não é não morrer, é ressuscitar para a vida. E é o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Como que ele venceu? Ressuscitando para a vida. Então o amor e a morte são inevitáveis, não tem como evitar. Da mesma forma que a morte é inevitável, o amor também é inevitável. Eu preciso direcionar o meu amor para Deus, para o Cristo, para o reino de Deus, para as pessoas, para que eu então possa colher os frutos desse amor, que é o prazer de amar e também ser amado. É o prazer da prática de algo de bem, de benévolo em favor de alguém. Isso produz frutos. Ele é progressivo e crescente. Então, à medida que eu amo, eu também vou praticando o bem. Eu vou fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é prazeroso aos olhos de Deus, e por fim, Deus tem prazer na minha vida, o Espírito que habita em mim se alegra e produz alegria em mim. Então, o amor ele não é um sentimento positivo pura e simplesmente, mas ele é uma prática da benevolência, da benignidade. E por isso há uma sensação de prazer e satisfação, de alegria. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo, não está dizendo simplesmente que eu tenho que ter sentimentos positivos, porque nem sempre eu vou ter sentimentos positivos. E o verdadeiro amor, porque Jesus Cristo também vai dizer dessa forma, se vós amais somente aquele que vos amam, qual a diferença que tem entre vocês e os fariseus? Amar o que nos ama é fácil. Agora, o mais difícil é amar aqueles que não amam. Por quê? Por causa do sentimento negativo que carregamos, por causa da dor, da ferida que muitas vezes carregamos. Então fica difícil você retribuir um mal que alguém nos faz com o bem. Então, quando alguém te faz mal e você faz o bem, você está amando de fato. Quando alguém te faz bem e você faz bem para ela, não é o amor na sua plenitude. É uma forma de amar, mas ela ainda não chega a ser aquela que alegra o coração de Deus e alegra o nosso coração. Que é quando nós vencemos a nós mesmos, é quando nós vencemos o adversário da nossa alma, que muitas vezes ocupa um lugar na mente e no coração, criando divisão, criando separações, contendas e intrigas, porque o objetivo do adversário de nossas almas é esse: roubar, matar e destruir. E quando ele entra na mente e no coração, ele produz inimizades, intrigas, contendas e destruição. E se ele consegue, então ele se alegra. E nós nos entristecemos. Mas quando nós vencemos todas essas barreiras, então nós praticamos o amor real, de fato e verdadeiro. Direcionamos o amor da forma e para a pessoa certa. Porque a Bíblia vai dizer: amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a Bíblia diz que Deus nos ama, não está dizendo que Deus tem sentimentos positivos, pura e simplesmente. Não está dizendo que Deus gosta de mim. Da mesma forma, quando nós dizemos que nós amamos a Deus, não é simplesmente gostar de Deus, ter algum sentimento positivo em relação a Deus. Não. Não que Deus precise de alguma coisa, mas eu preciso de uma atitude que agrade a Deus, que corresponda com o caráter de Deus, que satisfaça o propósito de Deus nas nossas vidas. Porque Ele nos criou com um propósito, Ele nos criou porque Ele tem um projeto e um plano para cada um de nós.
E quando nós estamos enquadrados nesse plano e nesse projeto, então nós conseguimos praticar o amor. E é isso que vale. Então, amar não é sentir algo positivo em relação a alguém. Amar não é carregar dentro de si alguns sentimentos positivos, porque às vezes alguém pode, primeiramente, criar na sua mente uma ilusão ou até mesmo uma expectativa em relação a outra pessoa. Veja bem, isso aqui acontece com os casais, principalmente, os namorados. Antes de você conhecer a pessoa, primeiro você a vê. Quando você a vê, você começa a despertar a imaginação, a tua curiosidade, e você começa a, primeiramente, com a sua mente, a desenvolver um relacionamento mental com essa pessoa. Você já começa a imaginar os passeios, as conversas, os diálogos, né, os abraços e assim por diante, e isso vai já produzindo um sentimento agradável. Aí alguém fala, eu estou amando, estou apaixonado. Mas quando passa a conhecer mais intimamente, às vezes não é a realidade que ela imaginou. E daí o castelo que ela tinha construído começa a desmoronar. E é aí que o amor, que era apenas ilusório, imaginário, expectativa, começa a ruir. Então, antes de amar alguém, nós precisamos conhecê-lo. É interessante, eu ouvi isso, se eu não me engano, foi o pastor Cláudio Duarte que falou há um tempo atrás. Ele alertou para esse fato, que Isaac, quando ele conheceu Rebeca, primeiro ele casou com ela e depois ele a amou. Mas na nossa cultura nós fazemos o contrário. Primeiro nós queremos amar para depois casar. E cria-se uma ilusão, quase que um conto de fada. Então, se eu começo a amar antes, então é só a mente produzindo expectativas, criando algo onde produzam agradáveis sentimentos e algo satisfatório. Mas quando chega a realidade, não é como imaginamos, não é como queríamos, não é da mesma forma que pensamos. Então daí começa a desilusão. Ah, eu não te amo mais, o amor acabou. Não, na verdade ele nunca existiu. Ele existiu só na cabeça, só na mente, mas não na prática. Porque amar é a prática do bem em relação a outra pessoa. Se é uma pessoa que te faz bem, é fácil, mas amar os que te aborrecem é que é o mais difícil. E nunca foi fácil. Jesus Cristo nunca disse que foi fácil. Nunca não seria fácil, mas seria honroso, seria agradável, seria bom. O resultado seria glorioso quando nós amamos. Então amar não é nutrir sentimentos positivos em relação a alguém. Então nós vemos aqui, ele vai dizer, porque o amor é forte como a morte. Então, o amor é inevitável. Eu preciso direcioná-lo, porque se eu não direcioná-lo para a pessoa certa, ele vai estar em outra situação. Você vai amar o dinheiro, a riqueza, o mundo, o pecado, você vai amar coisas, mas vai amar. Você vai exercer, a tua vida vai ser para essas coisas. Ou seja, tudo que você faz é para aquilo que te dá alegria e prazer. E muitas vezes, isso que te dá alegria e prazer são temporárias, passageiras e que não produzem frutos de verdade. Então, o amor, ele é inevitável, assim como a morte, porque o amor é forte como a morte. A morte é inevitável. Então, eu preciso vencer a morte. Como que eu venço a morte? Praticando o amor. Porque Deus é amor. Deus não sente amor. Ele é o próprio amor. Porque tudo que Deus faz é bom. Toda a ação de Deus é baseada na benignidade de Deus. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. O juízo dele pode ser desagradável na vida daquele que foi
julgado e recebeu ali alguma punição. É desagradável a punição, mas isso não quer dizer que Deus não amou, porque tudo o que Deus faz é baseado no amor. Quando o povo de Deus estava no Egito, ele enviou as pragas sobre o Egito. De repente você vai pensar, Deus estava com raiva dos egípcios. Deus odiou os egípcios. Não, Deus amou o seu povo. Então, por amor ao seu povo, ele enviou o juízo sobre a nação egípcia. Mas esse mesmo povo que ele amou, que ama, mas principalmente aquela multidão que saiu do Egito, chegou uma hora que a caminho da terra prometida, no meio do deserto, eles murmuraram, blasfemaram, criaram bezerros de ouro, praticaram idolatria, fizeram um monte de besteira. Aí o que Deus fez? Enviou juízo sobre o povo que ele ama. E teve gente que foi tragado pela terra que se abriu, teve gente que foi picado por serpente, teve gente que morreu por peste, ou seja, morreu muita gente. Por causa que Deus agiu com amor. Mas que amor é esse? Por amor à justiça, por amor à verdade, por amor a Ele mesmo, por amor à sua palavra. Então Deus sempre vai agir por amor à santidade, por amor ao seu nome. Ele envia o juízo sobre o povo que Ele ama. Então, porque aquele povo e nós muitas vezes deixamos nos levar e não direcionamos o nosso amor. O nosso amor tem que ser direcionado a Deus e ao próximo, não a coisas, não ao pecado, não às coisas desse mundo, não às riquezas dessa terra. Mas o nosso amor precisa ser direcionado para Deus. Amai ao Senhor teu Deus, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. E daí Jesus Cristo lá na frente, no Evangelho de João, ele vai dizer, um novo mandamento vos dou, amai o vosso próximo, assim como eu vos amei. Durante muito tempo eu li esse versículo onde ele fala assim, um novo mandamento vos dou. Embora eu lesse, mas a minha cabeça não conseguia ver que ele mudou um trecho. E dava a impressão que era a mesma coisa. Porque lá em Levítico vai dizer, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí quando perguntam para Jesus Cristo qual que era o maior dos mandamentos, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, toda a tua força, de toda a tua alma. E o segundo semelhante a este, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele estava recitando a lei, porque perguntaram para ele no que se resume a lei. Ele falou, essa é a lei, amar a Deus e ao teu próximo, como a ti mesmo. Aí depois lá no capítulo 15 de João ele vai dizer, um novo mandamento vos dou, amai o teu próximo, como eu vos amei. Então já não é mais como eu amo, mas como Cristo ama. E como é que Cristo ama? E acho que Paulo escrevendo aos Efésios, Colossenses, por ali, ele vai falar que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. E que jeito foi que ele amou a igreja? Se sacrificando por ela, dando a própria vida por ela, para fazer com que a igreja fosse honrada, adornada, embelezada, preparada para receber a coroa dos céus. Então, o amor ele é ação, ele é prática, ele não é sentimentos puros e simples. Então, o amor em si, ele é a prática do bem, ele é a benevolência, a benignidade em prática. Então, é isso que nós precisamos entender. E nós vamos ver aqui no verso 7 que vai dizer, as muitas águas não poderiam apagar este amor. O que seriam essas muitas águas? No segundo livro de Samuel, capítulo 22, 17, vai dizer, do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Ou seja, as muitas águas são as tribulações, são as dificuldades que vêm e assolam repentinamente ou vêm assim de onde você menos espera, te causando muitas dores, tristezas, transtornos, incômodo, dificuldade. Ou seja, Davi por muitas vezes ele foi perseguido, foi procurado, quiseram matá-lo, né? Então quer dizer, ele tinha inimigos que o odiavam. Então depois esses inimigos se foram.
Então nós vemos que muitas águas são as tribulações que vêm sobre as nossas vidas, as dificuldades que vêm, os problemas que surgem, mas aí ele diz, as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa por este amor, de todo seria desprezado. Aí ele vai dizer, nem os rios afogá-lo, ou seja, as muitas águas não podem apagar, e nem os rios. O que é rio? O rio, você vai lá hoje, ele está lá. Você vai amanhã, ele vai estar lá. Você vai daqui 10 anos, ele está lá. Existem rios que quando você nasceu, ele já estava lá. Se você for daqui 20 anos, 30 anos, ele vai estar lá. Então, as muitas águas, elas vêm, tipo enchente, enxurrada, e passam. Causam uma grande destruição e vão embora. Depois você reconstrói tudo de novo, refaz, beleza. Mas os rios não, ele é permanente, constante, o tempo todo. Então, existem tribulações que elas vêm, nos assolam e passam. Mas o amor sobrevive. Porque o amor está direcionado para a pessoa certa, que é Deus. Ela está direcionada ao Cristo, ao reino de Deus. Mas os rios são aquelas coisas que, quando você nasceu, já existiam. As desigualdades, tantas coisas. A própria aflição do homem na face da terra, o império do mal sobre a face da terra, os ataques do maligno sobre as nossas vidas, ou seja, entra dia, sai dia, entra noite, sai noite, entra ano e sai ano, mas nem isso consegue afogar esse amor. Então o amor é inevitável. Só que quando eu não amo a Deus, ao reino de Deus, eu vou colocá-lo em vou colocá-lo em coisas. Vou colocar em prazeres, até no pecado, em riquezas. Mas elas não produzem o fruto da vida. Elas não produzem vida. As coisas deste mundo que são passageiras. E quando esse amor não é direcionado, acontece de as muitas águas e os rios apagar esse amor. Faz com que ele esfrie. Esse amor que poderia potencialmente ser muito grande, agora ele é mínimo. Ele reduz-se a amar coisas, ele reduz-se a viver de pequenos prazeres e não ter vida com Deus. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Agora o ciúme é duro como a sepultura. As suas brasas são brasas de fogo, como as labaredas do Senhor. O ciúme, ele é terrível, ele é destruidor. É destruidor, mas eu não quero falar de ciúme, porque hoje estou aqui para falar do amor. O amor que é maior do que as muitas águas. As muitas águas não podem apagá-lo, e nem os rios podem afogá-lo. Porque é um amor que ele é nutrido, ele é direcionado, ele é real, ele existe, ele é inevitável. Então que cada dia mais nós possamos amar, mas não de boca, como diz João em sua carta. Filhinhos, não ameis de palavra, de boca, mas amai de verdade. Com ação, com atitude, na prática da benignidade e da bondade. Isso é amor. Isso é amor. E é o que nós precisamos praticar. Então, muitas vezes nós carregamos sentimentos dentro de nós. Aborrecimentos. Porque alguém nos aborreceu, porque, sei lá, alguma coisa aconteceu e te aborreceu. E você está vivendo baseado em sentimentos e não em ação e não na prática do amor. Então nós precisamos andar, viver na prática do amor, porque a prática do amor, ele vai produzir em nós sentimentos de prazer, alegria, satisfação,
então os sentimentos negativos vão sendo aniquilados, vão sendo arrancados e tirados da nossa vida. Então, de pouco adianta nós orarmos e pedirmos para Deus tirar do nosso coração algum sentimento negativo, alguma mágoa, alguma tristeza, mas sem que eu pratique o bem. Não retribua o mal com o mal, retribua o mal com o bem. Então, quando você retribui o mal com o bem, você está neutralizando o sentimento negativo que o mal produziria se você deixasse. Então, quando você pratica o amor, pratica a benignidade e a bondade, o sentimento negativo ele é neutralizado. Então, muitas vezes, o que nós precisamos é nos levantar e praticar o amor. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Os primeiros passos, principalmente, não é fácil. Mas depois que nós aprendemos a dinâmica do amor, depois que nós entendemos a dinâmica do amor, o que é amor, então nós começamos a caminhar a passos largos. E já não seremos mais prisioneiros de sentimentos nem de mágoas, mas vivemos na liberdade com Cristo nos amou. Amém? Que Deus esteja abençoando.